Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua quinta-feira muito bem informado. E o Ibovespa atingiu mais um recorde histórico, subindo 1,70, se livrando dos 155 mil pontos e rompendo ali os 158 mil pontos. Isso porque o IPCA ele veio até um pouco acima do que se esperava 0,18, veio 0,20, porém ficou cravado ali dentro do 4,5 em 12 meses. Ou seja, se acabasse hoje, o IPCA ele estaria dentro do teto da meta de 4,5. Lembrando que a meta é 3%, podendo variar para 1,5 para baixo e 1,5 para cima. E ele está ali bem no teto de cima. E aí dá uma perspectiva maior para cortar os juros aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, dia muito forte, Dow Jones subindo, S&P 500, Nasdaq voltando a subir mais uma vez e o setor bancário disparando. Vamos entender melhor o que está acontecendo. O dólar caiu 0,78% aos R$ 5,33, então o dólar vem numa queda importante. O euro caiu 0,69% aos R$ 6,18. O Bitcoin voltou aos 90 mil dólares, então ele voltou a subir um pouco. O petróleo praticamente de lado e o ouro subindo ali 0,75%. Mercado na Ásia praticamente tudo positivo, com o Japão subindo, Hong Kong subindo e Coreia subindo. Já a China que ficou um pouco mais em baixa. E na Europa, um dia muito forte de fechamento. Bolsa da Alemanha, Reino Unido e da França e do euro subindo forte. Maiores altas, a Rumo subiu 9,14%, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos subiu 6,63%, Açaí 6,38%. Maiores baixas, a Hapvida, que vem sofrendo bastante pós balanço, foi muito preocupante. Magazine Luiza caindo em 46% e Vibra Energia caindo 1%. Tesouro Direto, a gente teve ali uma baixa nos juros de longo prazo e no curto prazo um pequeno aumento, praticamente ali quase nada significativo. Isso mexeu com os títulos do Tesouro Direto. O pré-fixal 2028 negociando a 12,73 e o 2035 para 10 anos negociando a 13,44. Já o IPCA para 2035, que é o Tesouro IPCA mais, está negociando IPCA mais 7,25%. A gente consegue identificar aqui também, ó, 7,25. Então a câmera está em cima, mas já mostrei aqui. Setor bancário, como eu disse, muito positivo no Brasil, tudo subindo. Nos Estados Unidos, a XP subiu 5,18, o Inter 4,96, Nubank 3,85 e os bancos americanos têm muito positivo. Goldman Sachs subindo 1,71, JP Morgan 1,53, Morgan Stanley 1,52%. Como eu disse, um pregão bastante positivo na Ásia e na Europa, com as bolsas em alta como um todo. As techs, eu até comentei isso no Acorda Mercado de ontem, que as techs elas puxaram muito o crescimento da bolsa. E aí, com os juros recuando, favorece quem? As empresas menores que precisam se capitalizar mais e sofrem muito com os juros altos. Aqui no Brasil mesmo, como eu falo, pequena e média empresa sofrem muito mais que os grandões com uma Selic a 15. Então é positivo o cenário de queda de juros para empresas menores, empresas que não estão surfando uma onda de crescimento de bolsa. Então a bolsa subiu muito pelas grandonas, pelas blue chips, e agora pode ser que as pequenas empresas comecem a dar resultado. Como eu falei, a Apple subiu 0,18, Microsoft 1,78, porém o Google, que vinha de altas fortes, caiu 1,06, a Amazon caiu 0,24, Meta caiu 0,41, Tesla subiu 1,69 e a Nvidia, que estava sofrendo ali, voltou a subir 1,37%. Calendário econômico, lembrando que hoje vai ser um pregão bem reduzido aqui no Brasil, um volume, porque é feriado nos Estados Unidos. É o feriado de Thanksgiving, que amanhã inclusive é o tal do Black Friday, então o pregão ali mais reduzido no horário de Nova York, às 13 horas já fecha. Então imagina a festa que tá em Nova York. O feriado hoje e amanhã, um pregão bem reduzido ali, já olhando para o Natal. Sim, estamos praticamente fechando aqui. A gente vai pegar domingo é dia 30, segunda já é 1º de dezembro e sim, está acabando o ano. Ainda há tempo de fazer mudanças, mas está acabando. Agora vai ficar muita gente já deixou as coisas para 2026, mas tem coisa para rolar ainda este ano. Os dados divulgados que foram os pedidos de bens duráveis, pedidos de bens de capital e auxílio desemprego. Lembrando que
alguns dados são lá de setembro, por causa do shutdown que teve, ficou muito tempo parado ali, sem análise, sem divulgação dos indicadores, isso deixou o cenário um pouco mais nebuloso. Já o que é muito importante, o PCI e o PIB do terceiro trimestre foi jogado mais para frente. A agenda de hoje aqui no Brasil, 2h30 estatísticas do mercado aberto, ou seja, nada tão relevante assim. Agora vamos cravar aqui, por que o Ibovespa subiu 1,70%? Primeiro, há um cenário de queda de juros futuro. Há um cenário de uma perspectiva boa. É claro, a gente está ouvindo muitas falas de quem está jogando esse mercado. A gente vê o Haddad ele veio e fez um discurso ali falando mais que a gente vai respeitar o fiscal, que é normal ali o governo e o Senado ter ali as suas brigas e por aí vai, mas que ele vai olhar muito para o fiscal e vai respeitar essa meta. Então, para o mercado é muito importante isso, apesar de que o histórico não é tão bom em relação a isso. E aí fez com que a bolsa subisse 1,70. E boa parte também são os fundos quantitativos, que é o seguinte, fundos quantitativos ele tem um valor ali, que são como se fossem robôs ou algoritmos que falam, opa, esse cenário aqui está muito positivo. Esse cenário aqui, os números, quando a gente olha ali potencial de inflação, quando a gente olha aqui, olha só, o Brasil, ele enquadrou o IPCA ali nos 12 meses, então a perspectiva é que os juros que estão ali sendo balizados para cortar a Selic só lá em março, abril, pode ser que seja em janeiro. E aí o mercado se antecipa e vem para cá, e aí a bolsa tem essa forte. Lembrando que se recuperou bastante em novembro, que estava sofrendo, né? Então ele chegou a sofrer um tempo ali, baixando 155 mil pontos, está subindo 6% em novembro e no ano 31,8%. Então lembrando, corte lá nos Estados Unidos, que deve acontecer, tá tudo se encaminhando para isso, e uma perspectiva de antecipar o corte no Brasil. Então isso faz com que a bolsa tenha subido. Agora falando do DI, que eu falei do Tesouro, o que aconteceu com os DIs? Que eu falei que esticou mais aliás, que caíram mais ali no longo prazo, que a gente fala que a curva fechou. Quando eu falo curva fechou, quer dizer que os juros futuros caíram. O janeiro 35 foi para 13,26 e o janeiro 30, 12,86. Ou seja, o título de 10 anos começa a se encaminhar para baixo de 13, hein? Então daqui a pouco está negociando 12,90, 12,80. Por isso que você tem um cliente que a gente está olhando para a Selic, ali para o CDI. Tem um CDB a 100% do CDI, ali ganhando 14,90 ao ano, mas a gente sabe que é curto prazo. Então olhar e falar, cliente, pré-fixado nesse momento está ali pagando seus 13,5. Se a gente demorar, a gente não vai conseguir esse pré. Então vamos ficar de olho nisso. Com isso, a gente viu ali essa mudança aqui nos DIs. E aí eu falando um pouco do Haddad, o que ele trouxe aqui que ajudou um pouco os juros futuros a caírem. Estremecimento entre governo e Congresso é natural e passageiro. Ele defendeu a necessidade de apontar fontes de financiamento para novas despesas e citou o liminar do STF que impede aumento de gastos sem fonte. Então ele vai ficar muito de olho nisso. O governo confirmou a taxação de cripto. O secretário de Haddad confirmou o plano de taxar criptomoedas via IOF. Essa tributação será implementada por meio de ato normativo com alíquota ainda em definição pela equipe técnica. A medida faz parte do pacote de arrecadação do governo para cumprir a meta fiscal. A gente vê o Bitcoin ali bateu 90 mil dólares, ignorando também essa notícia de tributação falando de Brasil, mas é uma tendência ali em relação ao mundo de taxação, de mais controle, de regulamentações que vão acontecendo ali com a cripto. Alguns verem esse cenário positivo, porque quando regulamenta mais pessoas entram, outros veem mais negativo no sentido de, caramba, a criptomoeda não nasceu para isso, nasceu para ter essa regulação, não foi essa história que o Satoshi Nakamoto quis quando criou o Bitcoin. Então, vamos acompanhar aqui as criptos. Os Estados Unidos estendem exclusões de tarifas sobre produtos chineses. Sim, essa notícia também é bastante positiva, que mostra ali uma tensão que estava escalando com Trump, Xi Jinping, e que nos últimos dias deu uma apaziguada e se apaziguou ainda mais com os Estados Unidos, estendendo essas exclusões de tarifas para os produtos industriais chineses. Dá uma aliviada na tensão comercial e isso é importante. Sobre os dados que foram divulgados nos Estados Unidos.
Pedidos de bens duráveis, a expectativa era 0,3, veio 0,5, acima do esperado. Pedidos de bens de capital também veio acima, 0,9 vezes 0,2. E dados de auxílio-desemprego, já mais próximo agora, a expectativa era 225 mil, foi criado 216 mil. E o que eu falei, o PCI, que é a inflação, que é extremamente importante, que o Fed olha muito esse número para poder tomar decisão, ficou para 5 de dezembro. E PIB do terceiro TRI para 23 de dezembro, ou seja, jogaram mais para frente. Isso tudo só corroborou para a probabilidade de corte do Fed de 80%. Lembrando que vai ser a super quarta, dia 10 de dezembro, vai ter a reunião aqui no Brasil e vai ter a reunião do Copom aqui no Brasil, do Fed lá nos Estados Unidos, e a tendência é de corte por lá e manutenção por aqui, se não houver nenhuma grande surpresa, dia 10 do 12. O livro bege saiu, sem grande surpresa também, nada que mexeu com o mercado, nada que via tão relevante. Lembrando que essa paralisação do governo de 43 dias deu ali uma segurada nos números, então muita gente não está tomando tanta decisão, estão esperando vir mais dados para poder ali falar mais e se movimentar muito mais. E aí, outro trade que a gente fala aqui é o trade Tarcísio, porque nas falas dele, no discurso dele, já está dando a entender que ele vai se lançar mesmo como candidato. Que ele fala assim, ó, nós vamos livrar o Brasil do PT. A gente está há 40 anos discutindo a mesma pessoa, as mesmas ideias. O problema é que essas ideias envelheceram. A gente precisa de uma mudança de chave, o que está aí já não traz mais esperança. E ele vem adotando ali um discurso bem apaziguador, de pô, vamos todo mundo aqui se unir à direita. Então ele falou, ele elogiou os governadores ali, o Caiado, o Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, reconheceu a liderança de Bolsonaro. Então ele está meio que tentando unir para levar o nome dele. Então é um discurso ali bem forte que ele tem trazido. Já foi assim quando ele discursou ali na G4, falando que o Brasil precisa de um CEO. Então o mercado começa a olhar e falar, opa, o Tarcísio provavelmente será esse candidato. Tarcísio falou que não tem uma pressa, que dá até março do ano que vem, dá para decidir quem que vai ser ali o candidato da direita, se vai ser ele ou se vai ser outro, tá bom? E para finalizar aqui, um acordo de mercado completo aqui, que você só vê aqui, então estamos voltando com tudo, compartilha com todo mundo esse acordo de mercado, estou fazendo com muito capricho todos os dias, 5h30 da manhã. E a performance dos bancos muito positiva, a Bradesco subiu 3%, Itaú 2,36%, Santander 1,79%. A gente vê um mercado bancário que sofre pouco, seja com juros baixos, juros altos, tem se movimentado mais positivamente, tem sido cada vez mais eficiente, que a gente fala na geração do ROI, sofrendo menos com a inadimplência. Então, quando veio a pandemia, quando teve ali a mudança de juros, os bancos sofreram demais com a inadimplência. Ó, o Banco do Brasil aí, que foi muito forte essa parte, agora tão controlados e os ROIs crescendo. E os bancos de 2026 vão ter muitas mudanças. Ontem a gente viu o Santander anunciando mudanças ali no Select, no PJ. A gente viu recentemente o Ion, a diretora do Personalité, assumindo também o Ion. O Bradesco Principal se movimentando muito forte, ou seja, o mercado está pegando fogo do jeito que a gente gosta, muita oportunidade para o profissional do mercado financeiro. Com isso a gente finaliza nossa Acorda Mercado de hoje. A gente se vê amanhã sexta, falando um pouco do que vai ser um pregão meio morno. Vamos ver o que vai ter de notícia, mas com certeza a gente vai trazer algo legal para vocês. Um ótimo dia, até mais, tchau, tchau!